Olá, eu sou a Karime Shukri-Delai e hoje nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. E você que ainda não conhece a Guia Saúde é uma plataforma com mais de 5 mil médicos cadastrados. E para você que já tem sua agência, já tem seu trabalho e deseja receber um fluxo novo de pacientes, a Guia Saúde é a plataforma certa para você. Entre em contato conosco que algum dos nossos assessores vai te explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Hoje nós vamos contar com a participação especial do Dr. Fábio Boarini, ele que é especialista em cuidados paliativos. E é um assunto tão importante que a gente vai debater hoje em uma conversa super legal. Dr. Fábio, muito prazer em te receber. É uma honra você ter aceitado o nosso convite para a gente ter essa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre os cuidados paliativos. Bom, doutor, eu sempre, antes da gente iniciar o bate-papo, eu gosto de conhecer um pouco a história de cada participante. Como que foi esse início da sua trajetória? Teve algo que te inspirou a seguir esse caminho de cuidados paliativos? Particularmente, durante minha formação médica, eu passei por uma situação que minha mãe passou por uma doença oncológica e nesse processo teve sofrimento, né? E eu vi tudo acontecendo, né? Então, durante a faculdade também, meu pai faleceu de câncer também, então isso tudo pesou um pouco na hora de escolher a especialidade, né? E durante a minha residência médica, que foi em clínica médica, houve estágio também na mensal, né, na oncologia, e foi quando eu realmente, de fato, ali pensei, por que não fazer essa especialidade, que quando a doença fica de fato muito grave, né, como que a gente vai cuidar dos nossos pacientes? Porque a medicina é muito voltada para a parte curativa, né, de entender que existe um diagnóstico e que vai haver uma cura sempre, e nem sempre é assim. Às vezes essa cura não existe, e como que o médico vai cuidar desse paciente pós esse prognóstico que não é tão bom, né? Então foi isso que fez eu pensar que seria importante fazer essa especialidade. Você comentando, né? Realmente imagino que tenha sido Uhum, muito difícil passar por tudo isso e conseguir ter essa visão diferente, né? uhum, De realmente usar esse momento de difícil para uhum, transformar em algo positivo para outros pacientes que você com certeza transforma, né? A vida desses pacientes que você atende. uhum. Bom. Cuidados paliativos ainda é um tema que é um pouco desconhecido pela maioria das pessoas. Você pode explicar para a gente o que envolve essa abordagem? Sim, infelizmente os profissionais de saúde que ofertam cuidado de saúde, a população, né, políticos, infelizmente desconhecem o que são de fato os cuidados paliativos. Muitas vezes associam, né, o paliativo com algo ruim, com algo negativo, que está relacionado à morte, pelo contrário, né, os cuidados paliativos acabam sendo uma abordagem por uma equipe multiprofissional que tem como um objetivo principal melhorar a qualidade de vida do paciente, também de seus familiares que passam frente a um processo de doença, né, de alguma doença que ameace a vida do paciente, para melhorar, para reduzir controle de sintomas, né, reduzir o sofrimento que o paciente vai enfrentar frente a todo esse processo de doença. A gente pode pensar que nesse processo pode ter um sofrimento físico, sofrimentos emocionais, sofrimentos sociais, né, e até mesmo questão espiritual. Então, é uma abordagem por uma equipe multiprofissional, porque só o médico também não consegue fazer essa abordagem tão ampla que são os cuidados paliativos. Né? Se eu lhe perguntar hoje, mudando assim, né, um pouquinho ali da área da saúde, se você tivesse que fazer uma trilha, por exemplo, você preferiria fazer uma trilha sozinha, que você não conhece, ou fazer uma trilha junto com um guia, né? Então, o guia é como se fosse uma equipe de cuidados paliativos, que vai poder ir alertando, né, quais são os perigos, quais são, né, as armadilhas, como que a gente pode amenizar tal situação, né, durante aquele caminho que você vai trilhar, né? Então, acho que seria como se fosse um guia frente a esse processo de doença. Excelente, doutor. E esse cuidado paliativo, ele é restrito somente para aquele paciente que está com uma doença em estágio terminal ou não? Os cuidados paliativos, se a gente for pensar, desde quando o paciente tem uma investigação diagnóstica até o momento da morte desse paciente, ou até mesmo no luto dos familiares, a gente entende que todo esse processo vai haver sofrimento, né? Como na definição a gente fala que é uma abordagem e tentar controlar, reduzir esses sofrimentos, a gente pensa que desde o diagnóstico já traz o benefício, né, do segmento com os cuidados paliativos.
Lógico que quando a gente faz um diagnóstico de uma doença, a gente vai ter um olhar muito mais para a cura dessa doença, do tratamento curativo que a gente fala, e pouca participação dos cuidados paliativos. Muitas vezes é o início de um vínculo com a equipe para saber que existe essa equipe, ou até mesmo na ajuda na forma de comunicar essa má notícia que a gente tem que fornecer para esse paciente, para esses familiares que vão passar por toda a situação. E conforme a doença vai progredindo, vai aumentando ou vai ficando refratária, né, quando o tratamento não funciona, aqueles marcadores laboratoriais não melhoram com o tratamento ou exames de imagem, então provavelmente o paciente vai passar por mais sintomas, né, mais sintomas físicos, mais sintomas emocionais. E aí, nesse âmbito, a estratégia de cuidados paliativos vai ter que aumentar um pouquinho mais essa proporção de cuidados, né? Mas ainda assim segue o tratamento curativo do paciente, com menos possibilidades, mas ainda existe, né? Até que chega um momento que, apesar de todo o tratamento que o paciente fez, a gente vê que não surtiu aquele efeito desejado, o paciente está extremamente limitado por conta da evolução da sua doença, e aí cabe o tratamento exclusivo paliativo, que daí seria quando geralmente o pessoal associa que tem que ser indicado o paciente, quando ele está, né, com iminência de morte praticamente. Lógico que tem muito a ser feito, mas o cuidado, a assistência paliativa no paciente que está em iminência de morte é apenas um público que a gente assiste. A gente sabe que a gente pode amenizar esse sofrimento na trajetória da doença como um todo. Tem pacientes que acompanham por anos, né, em segmento paliativo, e outros apenas alguns dias, por ter sido encaminhado de forma tardia. Nossa, e eu imagino a diferença que tem para esse paciente receber todo um acompanhamento ao longo da trajetória, o quanto isso faz com que ele passe por essa doença, essa situação de uma forma bem melhor, né? Então, realmente cabe aí a gente ter mais conhecimento para que esse paciente realmente venha receber o cuidado que é necessário, né, Isso, doutor? perfeito. Em todas as fases vai ter algum benefício no segmento. Talvez no início seria um segmento menorzinho, né, da participação dessa equipe de cuidados paliativos, e posteriormente vai ser muito mais ampla aí a abordagem. Mas é importante essa assistência, com certeza. Melhora muito a qualidade de viver, a questão de autonomia do paciente. Então, de fato, o paciente consegue, nesse período, ter, assim, pensar em outras coisas além da doença. Eu acho que é um problema recorrente do paciente, né? Ele vive daí para a doença, né, Vive doutor? para doença. E às vezes vive para doença porque está mal controlado, né? Sintomas, questões de esclarecimento e coisas que a gente consegue fazer de uma forma tão simples e que melhora de fato a qualidade de vida do paciente. Ainda falando sobre esses cuidados, como que é feito esse acompanhamento paliativo dos pacientes? Tá? O acompanhamento dos pacientes segmento paliativo, a gente entende que não adianta fazer em um único local, por exemplo, só no hospital. No hospital, se a gente fizer esse segmento paliativo, como que depois na programação da hora da alta, né, esse paciente vai ser assistido no domicílio ou até mesmo no consultório? Então, tem que ter uma assistência completa. A gente fala que os cuidados paliativos atuam em rede, né, em rede de assistência. Então, começa numa assistência domiciliar ou ambulatorial, e tem que ser também em todos os âmbitos hospitalares, em setor de enfermaria, de UTI, para ser uma assistência de fato completa. E também uma assistência multiprofissional. Uma equipe mínima de cuidados paliativos funciona com um médico, com um enfermeiro, com um psicólogo e um assistente social. Lógico que se o serviço tiver disponibilidade de outros profissionais, cada um contribui com o seu conhecimento para uma melhor assistência para esse paciente. Mas, de forma geral, é esses 4 profissionais que vão fazer acontecer esse segmento aí de suporte paliativo. Excelente, doutor. É realmente um mundo novo de conhecimento que até eu confesso que não tinha. O suporte paliativo, ele teve um início, a primeira equipe que teve no Brasil foi em 1980. E desde então vem aumentando, mas de uma forma muito lenta. Em 2022, a gente tinha 234 equipes no Brasil todo. Então é um número muito reduzido, de fato, de profissionais especializados na área. Houve um remapeamento aí dessas equipes. Hoje, atualmente, eu não sei te falar o valor exato, mas provavelmente não deve estar muito mais alto do que esse valor que eu te passei de 2022. Nossa, é realmente uma quantidade muito reduzida, ainda mais pensando no tamanho do Brasil, né? A quantidade E de no população. benefício que traz, né, o segmento. Com certeza. E, doutor, quais são, assim, os principais desafios que você vê que os profissionais enfrentam durante esse acompanhamento com os pacientes? Bom, o principal desafio é, primeiro, o paciente chegar a uma equipe de cuidados paliativos, né?
ou entendimento de indicação do suporte paliativo. Então, de início, é essa indicação. E depois, é lógico, né? Você está chegando num paciente novo, numa família que talvez não esteja entendendo todo esse processo de doença. Então, é a gente iniciar, né, esse vínculo com a família, uma confiança, porque provavelmente quando esse paciente chega para nós, já passou por diversas situações, por diversos tratamentos, muitas informações perdidas. Então, vai ser mais um profissional que essa família vai estar recebendo, né? E muitas vezes já cansado de todo esse processo de adoecimento. Muitas vezes a família vem de uma forma mais armada, né? Pelo desconhecido. Eu acho que ainda, não sei, você pode me esclarecer isso, mas ainda quando se fala em cuidados paliativos, se pensa muito já logo, já vem à mente morte. Então, aquele paciente que vai morrer. E não é bem essa a realidade, né, doutor? Justamente, né? Aí a gente pensa, né, que a indicação sempre é tardia, por isso que acabam associando, né, com o suporte paliativo e morte. Muitas vezes eu vou no hospital, própria equipe, né, de enfermagem, nossa, doutor, onde você está indo? Qual leito que é? Já associa que vai morrer aquele paciente. De fato, nem sempre é, né? Lógico que no hospital, muitas vezes o paciente interna para um controle melhor de dor e precisa ser internado no hospital. Então, dá até medo, às vezes, de colocar num prontuário paciente em segmento de cuidados paliativos, porque a gente não sabe como que a equipe vai entender esse registro em prontuário. Então, é importante a gente sempre essa conversa aberta com os profissionais, para a gente até não desencontrar informação e não ofertar um tratamento errado para o nosso paciente. Realmente desmistificar esse tratamento, né, doutor? Justamente. E, doutor, como você avalia que a medicina paliativa pode auxiliar na qualidade de vida tanto do paciente quanto desses familiares? Principalmente, sim, na questão da abordagem, né, inicial. Geralmente, quando... Pode ser, assim, de um controle de sintomas, até mesmo para um esclarecimento de uma informação que esses familiares não têm, ou até mesmo uma realização de algum desejo frente a esse processo, né, de morrer. Então, a gente pode contribuir de várias formas. Tem um caso que eu acho muito interessante, que eu atendi ainda quando eu estava em formação, era de uma paciente jovem, que ela teve um tratamento de um câncer de mama, já tinha algumas lesões nos ossos, e aí ela engravidou, né? Ela já tinha outros filhos, e aí no final da sua gestação ela viu que de fato estava diferente o respirar, e aí fez a investigação diagnóstica que de fato estava com várias lesões no pulmão, né? E lesões já bem avançadas, e foi uma queda assim muito importante, funcional, sabe, que ela teve nesse processo de até findar esse diagnóstico, né, da metástase, né, que quando o câncer vai para outro local. Antes era na mama e no osso, depois foi para o pulmão. E aí essa paciente internou, já muito cansada, muito fadigada, e aí a oncologia avaliou, viu que não tinha possibilidade de terapêutica, só que não falou nada para essa paciente, né? Simplesmente pediu a avaliação da equipe de cuidados paliativos para a gente assumir a paciente. Então a gente foi, abordou, a paciente estava muito cansada, a gente se apresentou, né, com uma equipe ali que controla sintomas, que é a equipe dos cuidados paliativos, ela já regalou o olho, né? E aí a gente melhorou a condição dela. Nós falamos assim, ó, nós vamos melhorar aí a sua condição respiratória para a gente conversar daqui a pouquinho, a gente vai olhar seus exames, você topa depois a gente conversar um pouco, e aí a paciente, ela só queria saber quando que ela ia voltar para o tratamento de quimioterapia dela. E aí a gente foi, deu o tempo da medicação fazer efeito, ajudou a controlar um pouco. E aí a gente foi aos poucos, né, identificando o que ela sabia de fato da doença, porque ela estava com uma expectativa que não condizia com a realidade dela, né? E a partir do momento que a gente conseguiu identificar que ela não sabia e a gente foi pontuando aos poucos conforme ela ia perguntando, né, que aquela paciente não tinha mais um tratamento curativo, né, que de fato ela estava ali para controlar sintomas e que possivelmente ela nem sairia daquela internação, o desejo dela mudou, não seria mais perguntar quando ela iria retornar à quimioterapia. O desejo foi simplesmente se poderia amamentar o filho dela, que ela não tinha mais nem leite para amamentar. Então a gente mobilizou toda a equipe ali por isso que é importante, né, uma equipe multiprofissional, então com psicólogo, teve fisioterapeuta envolvida, assistente social para liberar os 3 filhos que ela tinha, né, junto com o marido. E aí ela junto com a equipe de fisioterapia, simulou que ela estivesse amamentando o filho dela, que era o último desejo dela. Daí, naquela noite, ela fez a passagem. Então, você vê, né, qual que é a ação da equipe de cuidados paliativos, né? Desde o esclarecimento,
que ela estava com uma ideia e queria fazer uma quimioterapia, quando a gente situou ela de fato, mudou totalmente qual que era a vontade dela ali, o desejo. Então ela não ficou nem mais questionando terapia, ela já sabia que ela estava, porque o corpo sente, né? Então ela sabia que ela estava muito doente e o desespero dela era saber, né, se de fato ela iria sair daquela situação ou não. E quando ela descobriu que não, de fato, né, que não teria nada para a gente modificar, mas dentro do que era possível, ainda ela estava viva e a gente queria dar uma melhor qualidade de vida para ela e a gente conseguiu ali dentro do possível. Então é uma história assim, que mostra bastante como que a gente pode fazer uma ação, né, de suporte, né, para o paciente e para a família. Até pra gente que ouve, né, as histórias, é assim, é difícil você imaginar toda a situação. Realmente, assim, doutor, um trabalho extraordinário, fantástico, assim, de que eu não tinha esse conhecimento, Então né? aí a gente vê, né, que não tem nada a ver assim de fato ali com a morte, né? Não é uma especialidade macabra, como alguns políticos até já pontuaram durante o Covid. Né? Você vê que a gente tenta melhorar ali a qualidade de vida do paciente e fazer o máximo para que ele fique melhor dentro da possibilidade dele. Excelente, gente, até embarguei aqui. Nossa. Bom, falando ainda sobre esses cuidados paliativos, quais são as principais doenças que exigem esse tipo de cuidado? Tá, então assim, as principais doenças, a gente cita muito o câncer, né? Porque o câncer é uma doença que de fato demanda muitos cuidados, né? Mas existem outras doenças que a gente faz assistência. Então a gente pode falar que a gente tem alguns grupos principais. Então as doenças oncológicas é um deles, as doenças neurológicas também, a gente pode pensar que é um outro grupo, a gente tem doenças neurológicas que vão progredindo ao longo do tempo. A gente tem doenças neurológicas que a gente pode falar as doenças demenciais, assim, da fragilidade, e também as doenças que levam à disfunção orgânica, que daí seria as doenças cardíacas, as doenças pulmonares, as doenças do fígado, do rim. Então, são todas doenças crônicas que vão progredir. Então, a gente consegue fazer uma assistência bem ampla e não só os pacientes oncológicos. Então, a gente consegue assistir todo o público que vai ter alguma doença, que a gente sabe que vai fazer o tratamento e que em algum momento esse tratamento não vai falhar e vai deixar o paciente ali na mão, frente à cura, né? E a gente vai fazer o segmento paliativo durante todo esse processo de doença. Pode se caminhar em conjunto, né? Essa assistência. Uma coisa não anula a outra. Excelente, doutor. E existe, doutor, algum momento ideal para esse início de tratamento paliativo ou vai variar de caso para caso? Tá, eu pontuei algumas vezes aí que sempre o encaminhamento é tardio, né? Porque geralmente a equipe não sabe identificar qual que é o momento ideal de encaminhar um paciente para o suporte paliativo. E hoje a gente tem na literatura diversas especificações para fazer esse encaminhamento de forma adequada. Tá? A gente pode falar de uma forma geral para o leigo, até para os profissionais da área da saúde, quando o paciente está fazendo um tratamento que está refratário, né, que não está funcionando esse tratamento, quando o paciente tem diversas reinternações pelo mesmo motivo, quando o paciente tem algum diagnóstico importante e vem perdendo muito peso nos últimos 3 meses, o paciente que perde, a gente fala em funcionalidade, que seria a capacidade de andar, a capacidade de fazer as atividades do dia a dia, de realizar os autocuidados sozinho, quando a gente pensa que a ingesta alimentar está bem reduzida, ou a questão neurológica, né, o cognitivo vai oscilando muito. E aí, junto com uma característica específica da doença de base, que a gente fala, que são essas doenças que a gente pontuou, né, da doença oncológica, das doenças que levam à disfunção orgânica ou das doenças demenciais, faz com que o profissional indique esse paciente para o suporte paliativo. Ou de uma forma bem sucinta também, a gente identificar que o paciente tem uma doença crônica, que vem fazendo tratamento que não está melhorando e que existe sofrimento envolvido. Então aí já vai ficar bem tranquilo para a gente identificar esse paciente que precisa dessa abordagem conjunta. E doutor Fábio, como que a equipe desse cuidado paliativo trabalha para fazer o diagnóstico dos sintomas das doenças sem acelerar ou influenciar na evolução da doença em si? Assim, acho que a principal medicação que o pessoal associa, né, com modificar tempo de vida, né, com prognóstico, acredito que seja o uso da morfina, tá? Então, o profissional treinado, né, para controle de sintomas, utiliza diversas estratégias, desde procedimentos invasivos, não invasivos, que depende da causa desse sintoma, mas a gente pode intervir de diversas formas, e uma das formas que a gente faz de uma forma bem simples e que não é tão custosa para o paciente é o uso das medicações, né? Então, o uso da morfina, por exemplo, a gente pode utilizar para controle de dor, é uma medicação segura, desde que saiba prescrever,
alivia muito a questão de sintomas de dor e até mesmo falta de ar. Então, a gente, de acordo com o sintoma, a gente pode ir criando estratégias. E às vezes, para um paciente não funcionou o uso da morfina, a gente vai tentar outra estratégia. Tem pacientes que não toleram medicação oral, mas de forma alguma a gente vai o controle, o tratamento para controle de sintomas intervir no tempo de vida do paciente. Então, isso é um medo muito grande, né, dos familiares e dos pacientes. Ah, vai fazer morfina, vai matar o paciente. Então, não existe isso, tá? Só faz isso se fizer de forma inapropriada e de forma inconsequente, tá? Com o uso dessa medicação. Você pontuou algo que eu já, inclusive, ouvi falar, falando que o uso da morfina, por exemplo, poderia trazer insuficiência cardíaca ou o paciente acaba morrendo do coração. Então, Uhum. não é uma realidade. Se usado de forma adequada, não. Excelente. Aí, desmistificando coisas que até aqui a host tinha. Pronto. E, doutor Fábio, qual que é o cuidado da família durante esses cuidados paliativos? A família é uma questão bastante delicada. Existem diversas situações, né, que a gente pode pontuar, mas acho que uma das principais que a gente enfrenta aí no dia a dia, né, de questão família, a gente pode entender também família de diversas formas, né? Muitas vezes o paciente que adoece, né, muitas pessoas se afastam, então, de fato, geralmente é sempre um membro da família que acaba se dedicando aos cuidados. Lógico que tem famílias que é diferente, fica várias pessoas cuidando, né? Então, cada família se organiza de uma forma. Mas eu recebo com muita frequência, principalmente em serviço hospitalar, avaliação dos cuidados paliativos para uma abordagem familiar. Porque muitas vezes a família está. A equipe entende que a família está agressiva, que a família não está compreendendo aquela situação, que é uma família difícil. E de fato, quando a gente vai fazer essa abordagem, a gente entende todas as angústias que essa família traz. Então, muitas vezes, essa família que é intitulada como difícil está sofrendo, né? Então, a gente tem que identificar qual que é o sofrimento dessa família. É falta de informação, é insegurança referente ao tratamento proposto que não foi explicado de forma adequada. O que está acontecendo com essa família? Às vezes, tem questão também da estrutura familiar. Muitas vezes, um filho que cuida ali do familiar e os outros ajudam financeiramente, né? E aí, esse filho que está cuidando diariamente acaba tendo muita insegurança, porque esses outros irmãos cobram muito e não ficam cuidando diariamente, não sabem a dificuldade. Então, ele acaba ficando com medo de fazer alguns tratamentos, né, que são mais conservadores, por medo dos irmãos julgarem. Então, assim, tem diversas situações que a gente pode pontuar, mas a família, de fato, quando entende que a gente é a equipe médica, né, a equipe de saúde, está a favor, junto com eles, né, para cuidar do paciente, aí flui muito bem, quando tem esse suporte familiar. Mas existem diversas situações que a gente tem que ir reorganizando durante a abordagem. Por isso que você falou, é um tratamento assim multidisciplinar, porque envolve realmente muitas coisas. Então, imagino, né, colocando assim no lugar da família, todas as dificuldades até compreender, aceitar alguns diagnósticos, tratamentos. Então, tudo isso faz com que o tratamento paliativo seja tão importante, né, doutor? E assim, a gente tem um contexto, né, de tudo que aconteceu com essa família. Muitas vezes elas estão naquela situação sem saber o porquê que está naquela situação, por que foi suspenso tais tratamentos. E aí sempre vem o questionamento do porquê. E aí, quando vem esse questionamento do porquê, a equipe já entende que é uma família difícil. E a gente sabe que não é, eles estão querendo saber o porquê de fato não pode ser feito, o porquê que vai ser feito, né, o que tem de possibilidades. Então é uma questão de organização. Mas, de fato, assim, quando eles entendem que é sempre a favor do paciente, flui bem. Bom, doutor Fábio, a gente comentou bastante, né, sobre os cuidados paliativos, dificuldades, e você ainda vê que existe esse tabu quando se fala em cuidados paliativos e existe estratégias que você pensa que poderiam mudar essa visão? Sim, é o meu dia a dia, né? É todo dia eu explicando o que são os cuidados paliativos, por que que eu escolhi essa especialidade que é tão difícil, que é tão triste, né? E a gente sabe que, pela nossa conversa, a gente está vendo que a gente consegue olhar de uma outra forma, né, para a especialidade. Mas eu penso que, como eu falei, né, a atuação começou em 1980 aqui no Brasil e as coisas vêm sendo mais discutidas, né, os assuntos vêm sendo mais discutidos referente ao tema de cuidados paliativos. Há 2 anos, por exemplo, foi refeito o currículo de graduação, né, da Faculdade de Medicina
para ser incluído, né, a disciplina de cuidados paliativos para quem está se formando em medicina, e isso abre portas para outros cursos, né, outras faculdades também, a partir do momento que a gente tem esse olhar. A questão política também é muito importante, mídia é muito importante. Na Copa passada, publicaram, né, que o Pelé passou por diversos tratamentos oncológicos, né, então fez químio, fez cirurgia, e aí sim ele foi encaminhado para os serviços de cuidados paliativos. E a gente sabe que desde o começo estava recebendo, né, então não é só quando falha o tratamento. Então a gente tem que ir desmistificando tudo isso. Então acredito que através de políticas públicas, o ano passado, no SUS também, houve uma criação de política pública para iniciar essa assistência pelo SUS também, que antes não tinha um direcionamento, né? Então as coisas vêm melhorando para essa desmistificação. E em serviços hospitalares também, cada vez mais as operadoras em serviços hospitalares exigem, né, que exista esse suporte de cuidados paliativos. Então, com a educação permanente, com os pequenos planos de ações que a gente vai criando de acordo com os indicadores de hospitais, né, educando essa equipe, acho que as coisas vão se difundindo e uma educação permanente, né? Falaria que quem opta pelos cuidados paliativos está sempre fazendo uma educação permanente da equipe, dos familiares. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que aos poucos vem aumentando. Nossa, e você falando é algo realmente assim muito recente. Você até comentou da Covid, então teve também essa dificuldade com os pacientes na Covid, né? Na Covid houve um olhar muito grande voltado para os cuidados paliativos, que aí sim o pessoal lidou com a morte, teve que lidar com a morte, né, na situação ali, e era inevitável. Então a parte de comunicação, de más notícias, né, geralmente os cuidados paliativos fazem isso com uma destreza um pouco melhor do que os clínicos gerais, têm menos dificuldade, né, não porque são menos sensíveis, mas pelo treino mesmo, né. Então existiam treinamentos para esses profissionais, porque, né, como você falou, né, é uma situação muito angustiante, né, ver um monte de paciente morrendo, a gente tentando fazer reverter e não conseguindo, né, mas era o que estava acontecendo. Então o desfecho a gente não conseguia mudar, né? Mas dentro do que era possível, como que a gente faz isso de uma forma menos sofrida possível para esses familiares, né? Então, a partir dali do Covid, que eu diria que aumentou muito ali a visão dos cuidados paliativos. Nossa. É realmente assim, doutor, um trabalho admirável. Estou te falando assim como pessoa mesmo, porque realmente é uma situação que a gente muitas vezes não sabe da necessidade, da importância, e que pode realmente transformar a vida desse paciente, da família, e fazer com que possa ser visto com outro olhar, né? Isso mesmo. E doutor, quais que são, assim, as perguntas mais frequentes, questionamentos mais frequentes que os pacientes e também os familiares fazem quando se inicia esses cuidados paliativos? No consultório, geralmente, quando eu recebo o paciente, geralmente eles não têm o conhecimento do que eles estão fazendo ali naquela consulta. Geralmente eu pergunto para os pacientes: você sabe por que você foi indicado para o nosso tratamento? Qual que é o motivo do encaminhamento? Geralmente eles falam que não conhecem, né, a área de atuação ali dos cuidados paliativos. Eles perguntam muitas vezes se vai haver um abandono de tratamento quando eles estão nesse segmento. Muitas vezes muitos querem saber qual o tempo de vida deles. Então são diversas questões que eles podem fazer na primeira consulta. E alguns também, eles não querem saber muitas informações também. Eles só estão ali foram encaminhados e não tem muita pergunta para fazer também. Então tem todas as situações, mas de forma geral, assim, é uma pergunta que eles fazem sempre, é se vai ter um abandono de tratamento. Porque eles estão em segmento com os cuidados paliativos, se está muito grave a situação. Acho que é aquele momento que você tem um medo, né? Como você falou, muitas vezes é associado a um estágio terminal. Então, a pessoa chegou ali, acho que a primeira coisa que tem é esse medo, né? Esse receio, né? Como que vai ser esse segmento a partir de agora? Vou morrer logo, não vou? Então, eles ficam com bastante medo. E aí eu tento quebrar o gelo, né? Fala que a gente é uma equipe especializada para controle de sintomas. E aí eu vou explicando como que é a abordagem. E aí eles ficam mais tranquilos. E a partir do momento que eles começam a fazer o segmento, nunca a gente deu alta para um paciente, nunca mais ele não quis ser cuidado, né, por uma equipe. Então, eles de fato se sentem bem à vontade depois dessas primeiras abordagens e tira aquele preconceito, né, que vai morrer, que está muito grave. Bom, doutor, agora a gente vai para uma série de perguntas que são pacientes reais que enviaram para a Guia Saúde. E o paciente mandou assim:
Doutor, meu pai tem uma doença avançada e os médicos sugeriram cuidados paliativos. Isso significa que não tem mais nada a ser feito? Isso depende muito do momento que esse clínico, né, que esse médico identificou que esse paciente estava numa situação de fragilidade e encaminhou para os cuidados paliativos. Então é difícil a gente falar se está muito grave ou não, mas com certeza que vai ter muito o que ser feito, né, se cair numa equipe de cuidados paliativos. Minha mãe tem câncer terminal e percebo que ela sente muita dor. Os cuidados paliativos podem realmente melhorar o conforto dela? Com certeza, né? Paciente oncológico, a gente sabe quando está com uma doença já moderada para avançada, causa muitos sintomas. E o próprio tratamento também, né? Causa muita fadiga, muita náusea, muito mal-estar, dor. Então, esses pacientes têm uma carga de sintoma muito grande. E essa equipe de cuidados paliativos, ela é especialista em controlar esses sintomas. Então, eu acredito que consiga, pelo menos, aliviar em uma grande porcentagem desses sintomas. Se fizer um segmento adequado e seguir as orientações, uma equipe ali bem treinada. O paciente também mandou. Tem um familiar em estado avançado de uma doença neurológica. Como saber se já é hora de iniciar os cuidados paliativos? A doença neurológica tem uma gama ali de doenças, né? Desde doenças que limitam a capacidade motora do paciente, até mesmo questão de cognição, questão de eventos agudos também neurológicos, como por exemplo o derrame, né? O AVC. Então depende muito da doença que ele está falando, né? Mas acho que de forma geral ali, acho que quanto antes encaminhar esse paciente que vai passar por um processo que a gente sabe que ameaça a vida do paciente, né? Que traga assim, uma carga de sintomas importantes, já é o momento de ser encaminhado. Doutor, os cuidados paliativos vão acontecer somente no hospital ou também podem ser feitos em casa? Isso, a gente conversou um pouco, né? Mas de fato os cuidados paliativos eles podem ser ofertados no hospital, em serviços de enfermaria ou de UTI, em rede de ambulatórios ou de consultório, e também no domicílio a gente faz também esse segmento. E a última pergunta do paciente é: doutor, já ouvi falar de sedação paliativa. Isso é a mesma coisa que eutanásia? Essa é uma questão bastante delicada, né? A eutanásia é o fato de você abreviar a vida de um indivíduo que está frente a um processo de doença com o intuito de aliviar o sintoma desse paciente. No Brasil é uma prática que não é permitida, é crime, né? Então é totalmente diferente de uma proposta de uma sedação paliativa. A sedação paliativa a gente utiliza quando um paciente tem uma doença avançada, a gente identifica que esse paciente tem algum sintoma que é de difícil controle, então a gente tentou todas as possibilidades de controlar esses sintomas. Então, por exemplo, paciente com um câncer de pulmão, ele está com muita falta de ar. A gente já tentou utilizar medicações, a gente já fez procedimentos, a gente já tentou todas as estratégias possíveis para controlar esse sintoma. E ainda assim, esse paciente está com falta de ar e está muito angustiante, né? Ele considera que não está conseguindo ficar bem com esse sintoma. Então aí a gente propõe a sedação paliativa, que aí é utilizar um sedativo numa dose específica para amenizar aquele desconforto respiratório, mas em momento algum a gente tenta antecipar a morte desse paciente. Então o objetivo é totalmente diferente. Na sedação a gente usa uma medicação para controlar o sintoma, uma medicação que não causa a morte do paciente, mas a gente vai causar o alívio do sintoma desse paciente. E na eutanásia a gente quer causar o alívio, mas às custas da morte do paciente. Então é uma diferença bem grande de procedimentos, mas sempre é importante a gente explicar qual que é o objetivo da sedação paliativa, que geralmente a gente utiliza a sedação num processo ativo de morte, quando o paciente está dando sinais que está numa fase bem avançada de doença. E muitas vezes existem algumas situações que acabam ficando desconfortáveis para a equipe, né? Porque para a gente entrar num consenso, né, que o paciente de fato está com sintomas descompensados e a gente não consegue controlar, a gente sempre vê com outro médico especialista na área da doença do paciente. A gente pede opinião pros outros profissionais, então, como fisioterapeuta, que estão envolvidos ali nos cuidados, para aí sim a gente identificar qual que é a sedação melhor para esse paciente, que existem diversas modalidades, para aí sim a gente fazer essa sedação, explica para a família como que funciona, porque às vezes a gente faz a sedação, se for de uma forma em um tempo muito breve, né, o paciente fica sedado por semanas e não é o adequado, né? Às vezes pode ser que a gente faça uma sedação e o paciente morra nas próximas horas, mas não por conta da sedação, por conta do avançar da sua doença.
né, que a gente está com sintomas muito avançados. E o ideal é a gente fazer a sedação paliativa, o paciente ficar confortável e evoluir no tempo que ele já tem que evoluir de fato. Então, é uma questão bem delicada, que é uma proposta terapêutica que o médico tem, que ela é muito boa de fato, que ela resolve ali a situação do paciente naquele momento de angústia, mas tem que ser muito bem esclarecida quando a gente oferta. Excelente, eu não sabia disso. Agora a gente vem, doutor, para uma série de perguntas rápidas, tá? Então, curiosidade. O que diferencia os cuidados paliativos dos tratamentos convencionais? Eu acredito que o principal ali é a abordagem, né, com o objetivo de cuidar do indivíduo, né? Geralmente a equipe médica faz assistência voltada para a doença, né? Então, por exemplo, paciente, a gente está falando paciente oncológico, que acho que fica mais fácil até para pensar, mas o paciente não é oncologia, geralmente vai na consulta, o médico pede lá os marcadores da doença oncológica para ver se aumentaram, se reduziram, vê o exame se aumentou, reduziu, pede daqui 6 meses o retorno, né? E o nosso tratamento é diferente, o nosso tratamento é individualizado, ver qual que é o sofrimento daquele paciente, tenta criar medidas para melhorar, para amenizar. Então é uma intervenção mais no indivíduo do que na própria doença. Mito ou verdade? Cuidados paliativos são apenas para pacientes com câncer. É mito, né? A gente está dando bastante exemplo do paciente oncológico, mas, como eu falei, tem diversas doenças que a gente vai fazer essa assistência, né? Desde uma doença crônica até mesmo algumas doenças agudas também. Quem entra em cuidados paliativos morre mais rápido? Não, pelo contrário, existe até alguns estudos, tem um estudo principal ali na New England, que foi publicado em 2010, que ele mostra, né, um grupo de pacientes com doenças oncológicas pulmonares, que fez um tratamento tradicional com a oncologia, e o outro grupo também com essas doenças oncológicas, com a mesma doença, o mesmo diagnóstico, com o suporte da oncologia, mais do paliativo. E foi identificado que nesse grupo que teve com envolvimento paliativo, houve uma melhor qualidade de vida, um melhor prognóstico, aumentou em 2,5, se eu não me engano, meses de vida, com uma melhor qualidade de vida. Então, há um benefício muito grande aí. Os cuidados paliativos são apenas sobre aliviar a dor física? Não, né? A gente pensa num sofrimento geral, por isso que é uma equipe multiprofissional. Então, seria a dor física, de fato, a dor emocional, que nesse processo de doença, né, quantas angústias que esse paciente não tem, né, desde da sua investigação diagnóstica até mesmo na hora que vai passar pelo processo de morte, né, os medos que esse paciente tem. Então, a abordagem multiprofissional é muito importante. A questão da dor social, muitas vezes um paciente que está doente é o rimo de família, que é quem trabalhava e não tem mais capacidade. Então, a gente tem que ir atrás, o que a gente pode fazer por esse paciente junto com o assistente social. Muitas vezes esse paciente ele tem uma questão espiritual, né? Por que é eu que estou doente? Por que não é tal pessoa? Será que é um castigo? Então tem que ser feita toda essa abordagem. Então é o sofrimento total, a gente poderia falar. Então não é só a dor física que entra no tratamento. Alerta importante. Quais são os sinais de que um paciente pode se beneficiar dos cuidados paliativos? Eu acredito que o principal ali seria um diagnóstico de alguma doença, né, que ameaça a vida, que tem algum sofrimento envolvido. Aí já tem a indicação total de ir para o suporte paliativo. Independente do plano terapêutico de cura ou não, acho que já tem essa indicação. Excelente. Bom, doutor Fábio, a gente está encaminhando aí para o final do nosso podcast. Foi realmente, assim, para mim, extremamente esclarecedor e recebe total admiração da minha parte, e acho que todo mundo aqui que ouviu você falando sobre os cuidados paliativos, a importância e todo o segmento que ele abrange, como isso pode melhorar a vida do paciente, realmente foi, assim, muito importante. E eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Então, aquela pessoa que está passando por essa situação, ou tem algum familiar que esteja passando, que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? A principal mensagem é para não perder a esperança, né? Porque muitas vezes, frente a esse processo de adoecer, as pessoas ficam muito fragilizadas, muito cansadas de tudo que está acontecendo. E muitas vezes a oferta que é feito quando é indicado para os cuidados paliativos é como se ofertasse ali o fim da linha, né? Como se fosse na feira e falasse, ó, meio-dia você vai pegar só as frutas podres agora. E não é bem assim, né? A gente sabe que durante esse segmento, né, mesmo sem uma perspectiva de cura,
a gente tem muito a que ser feito, né? Desde que se procure uma assistência adequada. Então, sempre vai ter alguma solução para a gente tentar reduzir o sofrimento que vem acontecendo frente àquela evolução de doença. Então, acho que o principal é saber que sempre vai existir algum cuidado para esse familiar que está enfrentando essa doença. Muito obrigada, doutor. Obrigada mesmo pela sua Uhum. participação. Foi um prazer imenso te receber aqui e conversar sobre todos esses assuntos. Muito obrigado, eu agradeço. E você, profissional da saúde, que deseja participar aqui do GuiaCast, entre em contato conosco, basta nos seguir no Instagram, que é o GuiaCast Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você, vai te passar todas as informações. E doutor Fábio, Beleza, muito obrigado, viu? obrigada.